Palavra de Deus para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus, que o seu coração possa estar aberto para ouvir a voz de Deus nessa noite. Aleluia. Quantos trouxeram as Bíblias, digam amém. Lucas capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 19. Se você tem a sua Bíblia. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Verso 1. A seguir. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, ministra nesta noite ao meu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Que você possa permitir que o Espírito Santo possa falar com você através dessa palavra dessa noite, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu ministrei essa palavra algum tempo atrás aqui, eu creio que você vai se lembrar. E se você não se lembrar, você vai se relembrar daquilo que você já esqueceu. Amém? A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova. Ela é viva e ela é eficaz. E às vezes a gente lê um texto, Deus te dá uma visão, Deus fala de uma maneira, e quando você volta a ler aquele texto outra vez, Deus já ministra sobre a sua vida de outra maneira. Porque essa palavra não está morta, ela está viva. Essa palavra é como um rio que está correndo, que está passando. Então está se renovando o tempo todo. É por isso que às vezes você é surpreendido por Deus em um texto, em um versículo que você já conhece há décadas. Mas quando você lê, Deus abre a sua visão de uma maneira diferente. Deus abre a sua visão de uma outra maneira e você vê aquilo que lá para trás você não viu. E você percebe algo que lá atrás você não percebeu.
porque Deus queria ministrar daquela maneira, naquele dia, naquela ocasião, naquela oportunidade que Deus estava falando ao seu coração. É por isso que eu não posso dizer assim, chegar, não, já li tudo, não. Porque por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha estudado, é necessário continuar, é necessário ler novamente, é necessário olhar outra vez, porque Deus vai falar de novo, porque Deus vai ministrar de novo sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Essa é a maravilha da palavra de Deus, porque quando você lê um livro qualquer, você lê e quando você volta a ler aquele livro é a mesma coisa, é a mesma interpretação, o mesmo entendimento, mas a palavra de Deus é diferente, porque quando você lê é Deus que fala ao seu coração, amém? É aquela história, né? Quando você lê a Bíblia, o autor está do seu lado, explicando o que ele quis dizer com aquilo, explicando o que significa aquilo. Quando você lê outro livro, você não tem o autor do lado, então você lê, vai entender daquele jeito, vai ler de novo, vai entender do mesmo jeito, porque a Bíblia é espiritual e ela tem essa vida em si. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, em nome de Jesus, amém ou não amém? Eu sei que você já conhece a história desse rapaz, desse homem que um dia desejou ver quem era Jesus. Um dia veio ao coração de Zaqueu saber quem era esse tal de Jesus que todo mundo estava falando, esse Jesus que a fama dele estava se espalhando pelo mundo. E ele teve o desejo, a vontade de conhecer, de saber quem era esse Jesus. E o intuito de Zaqueu era apenas de ver. Ele só queria enxergar quem é esse tal de Jesus que todo mundo fala. E um dia a Bíblia diz que Jesus vai passar em Jericó, que era a cidade onde Zaqueu vivia, onde Zaqueu morava. E Jesus vai atravessar a cidade de Jericó. E talvez Jericó seria uma das cidades onde talvez ninguém esperava que o Filho de Deus passasse por ali. Porque lá atrás há uma história de que Jericó é uma cidade que carregava consigo uma maldição. Quando você lê Josué, no capítulo 6, versículo 26, há ali uma palavra de maldição a respeito da cidade de Jericó, que as pessoas, a quem edificasse Jericó novamente, que você não sabe, Jericó é a cidade que caiu os muros, em que Josué rodeou com o seu exército, e o muro de Jericó veio, é a mesma cidade, é o mesmo local onde Deus havia lançado uma condenação. E os muros caem, e ali Josué vai dizer que maldito era quem reedificasse Jericó. E anos depois, alguém vai reedificar Jericó, e aquela maldição vai se cumprir na vida daquela pessoa. E Jericó é marcada por uma palavra que havia lá atrás. E talvez Jericó seria o lugar onde ninguém esperava que Jesus entrasse, Jesus passasse. Mas Jesus está mostrando para mim e para você, que mesmo nos lugares onde você não imagina que Ele possa ir, mesmo nos lugares onde a gente não espera que Ele possa ir, Ele vai. Ele pode entrar. Em lugares, em vidas, que a gente pensa talvez que não tem mais jeito, que não tenha mais solução, que não haja mais esperança, mas Jesus pode passar ali. Mesmo que todo mundo tenha aquele lugar como um lugar maldito, mesmo que todo mundo tenha aquela vida como uma vida que não tem mais jeito, Jesus pode passar. Jesus está atravessando a cidade de Jericó, Ele está passando por aquela cidade. E às vezes o Jericó são alguns momentos da nossa vida,
que nós pensamos que não vai ter mais jeito, que nós pensamos que não vai haver mais esperança, mas Jesus continua passando por Jericó. Mas sabe qual é o segredo de Jericó? O segredo de Jericó é que ali haviam pessoas, haviam corações sedentos pela presença de Jesus. Antes de Zaqueu, houve o cego de Jericó. É a mesma história, a mesma viagem que Jesus está fazendo. Havia um cego na beira do caminho, na entrada da cidade, sedento por Jesus, clamando por Jesus. E quando Jesus está entrando na cidade, ali tem outro homem, sedento pela presença dele, clamando, querendo conhecer, querendo saber quem é Jesus. O que atrai Jesus nas nossas vidas é a nossa sede por Ele, é o nosso desejo por Ele. Ainda que você esteja vivendo talvez o pior momento da sua vida, se houver sede, se houver desejo, se houver vontade de Cristo, Ele pode passar na nossa vida. Ele pode mudar a trajetória só para passar na sua Jericó, para te alcançar, para ministrar sobre a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. O que atrai é a sede por Ele. Ainda que você esteja vivendo a tribulação que for na sua vida, os desafios que for na sua vida, Jesus ele está em movimento e Ele pode passar lá. Jesus ele está em movimento e aquilo pode atrair a presença dele, o desejo, a sede, a vontade de saber quem é esse Jesus, a vontade de conhecer esse Jesus, a vontade de ver esse Jesus é que vai atraí-lo. Glória a Jesus. Jericó não é só uma cidade que tinha um passado de maldição. Jericó também representa muito das nossas vidas, que carregamos coisas do passado, que trazemos conosco palavras que foram lançadas, mas Jesus quer passar em Jericó, Jesus quer atravessar Jericó, porque Jesus sabe que em Jericó tem pessoas que têm sede da presença dEle, tem pessoas que desejam a presença dEle. Aleluia. Lá na Jericó foi Zaqueu. Hoje somos nós que temos desejo da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhece quem tem sede de mudança, quem tem sede de transformação, quem tem sede de viver livre das maldições, de viver livre dos problemas, de viver livre das lutas. Deus conhece, Jesus conhece quem tem sede de mudança, quem tem vontade. O texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, no versículo 3. Zaqueu estava se esforçando, Zaqueu estava procurando uma maneira de se encontrar com Jesus. Havia um desejo, mas havia também um movimento, uma ação da parte de Zaqueu para ver Jesus. Ele tinha sede. Ele tinha sede de saber quem era esse Cristo. Toda vez que a gente se movimenta, toda vez que a gente busca, toda vez que a gente procura, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É movimento. É você sair do seu estado de comodismo e buscar saber quem é esse Jesus, e buscar entender o que é que Jesus tem para você, e buscar entender o que é que Jesus tem para entregar na sua vida. Foi isso que Zaqueu fez. Ele não ficou apenas no desejo, mas ele procurou uma forma de ver Jesus. Ele procurou um jeito de chegar aonde Jesus estava. Ele estava buscando Jesus. Ele estava tentando se aproximar de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. O que atrai Jesus é o desejo e o nosso movimento em direção a Ele, e a nossa vontade
de encontrá-lo. É isso que vai atrair Jesus, amém? E isso que Zaqueu vai fazer. O desejo de ver Jesus, o desejo de saber quem é Cristo, é que vai atrair a atenção de Jesus para Zaqueu. Aleluia. Porque Jericó não tinha só Zaqueu. Jericó não tinha só Zaqueu. Mas a casa que Jesus vai entrar é a casa de... Se você continuar lendo o texto, você não vai ver Jesus entrando em outras casas de Jericó. Ele vai entrar na casa de alguém que estava com desejo, de alguém que estava se esforçando para encontrá-lo. Aleluia. Não adianta eu querer que Jesus entre na minha casa, entre na minha vida, se eu não tenho um desejo, se eu não me esforço para isso. Se eu não me esforço, porque é esse desejo, essa vontade que vai atrair a visita de Jesus para a casa de Zaqueu. Pode dizer amém? Aleluia. Zaqueu precisava, e ele sabia disso. Zaqueu precisava de ser preenchido, e só a presença de Jesus é que podia preencher a vida de Zaqueu. Glória a Deus. Amém ou não amém? E Jesus olha o nosso interior, o nosso coração. E esse desejo que tem no nosso coração é que atrai. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a visita de Jesus à casa de Zaqueu, ela não é à toa. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Olha o que diz o versículo 5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A palavra convém aqui no original, ela significa uma necessidade, algo que é preciso, algo que é obrigatório que se aconteça. O que Jesus está dizendo para Zaqueu, ele diz: olha, me convém. Ele está dizendo: olha, é necessário que eu entre na sua casa. Ele está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, é preciso que eu entre na sua casa. Ele está dizendo: olha, eu preciso entrar na sua casa hoje. Glória a Deus. Quem acha que precisa que Jesus entre na sua casa? Jesus não está passando em Jericó, entrando em Jericó apenas por entrar. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, e esse propósito, esse objetivo fica claro quando ele diz: olha, hoje me convém, hoje é necessário que eu entre na sua casa, é necessário que eu fique na sua casa hoje. Jesus está olhando para Zaqueu e está vendo em Zaqueu uma necessidade da presença dele. Quem precisa da presença? Aleluia. Jesus olha para nós, olha para mim, olha para você, e Ele consegue perceber: ali precisa da minha presença. É necessário que eu entre naquele coração, é necessário que eu entre naquela vida. Me convém entrar e mudar aquela vida. Mas é o nosso desejo, é a nossa vontade que vai atrair esse Jesus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Tenha desejo, querido. Tenha desejo. Porque a partir do momento que eu tenho desejo, Jesus, ele pode cumprir o propósito dele na minha vida. Jesus não escolheu a casa de Zaqueu por acaso. Havia um propósito para ser cumprido dentro daquela casa. Havia um propósito para ser cumprido na vida de Zaqueu. Busque atrair a atenção de Jesus para a sua casa. Busque atrair a atenção de Cristo para a sua vida. Tenha desejo da presença dEle. Tenha desejo de estar com Ele. Porque é isso que vai atraí-lo. Aleluia. Porque quando você olha para a vida de Zaqueu, Zaqueu é alguém que o povo não desejava.
Zaqueu é alguém que o povo não gostava. Zaqueu era alguém, como o próprio texto diz, pecador. Mas Jesus não está olhando para o externo, está olhando para o interno, para o interior, para o coração de Zaqueu, que apesar de ser pecador, havia um desejo por Cristo. Apesar de todas as falhas de Zaqueu, havia um desejo pela presença dele. Aleluia. Quando o pecador tem desejo de mudança, tem desejo de ser transformado, tem desejo de mudar a vida, Jesus identifica a necessidade da presença dele. E Jesus faz questão de mudar o itinerário para passar em Jericó. Faz questão de atravessar aquela cidade só para fazer a transformação na vida de alguém acontecer. Glória a Deus. Talvez o Zaqueu de hoje sou eu e você. Somos nós. E ele está passando todos os dias na nossa Jericó. Ele está passando todos os dias. E quando ele identifica o desejo, a vontade, ele para e ele cumpre o propósito da visita dele em Jericó. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim, todos os que viram isso, quando viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, dizendo para Zaqueu que ia para a casa dele, o povo começou a murmurar dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Olha só, a visão de Jesus e a visão do povo. Tem muita gente que se preocupa com o que o povo diz ou com o que o povo vai dizer. Há até quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, porque a voz do povo vai murmurar, a voz do povo vai dizer que Jesus está errado, que Jesus não deveria entrar na casa de um pecador. A voz do povo vai dizer que Jesus está entrando na casa de alguém que ele não conhece. Está tipo assim, você não sabe quem é Zaqueu, Jesus, para você entrar na casa dele. Mas Jesus, ele não está olhando para o passado de Zaqueu. Jesus não está olhando para os pecados de Zaqueu. Jesus está olhando para o coração de Zaqueu, que tem desejo de mudança, de transformação, da presença dele. Enquanto o povo rejeita Zaqueu, Jesus acolhe Zaqueu. Enquanto o povo rejeita o pecador, Jesus transforma o pecador. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz do povo acusa, porque a voz do povo murmura, porque a voz do povo condena. A voz de Jesus salva. A voz de Jesus é para trazer transformação. O povo está julgando Zaqueu, mas Jesus está perdoando Zaqueu. Amém ou não amém? Glória a Deus. Enquanto o povo olha para os erros, Jesus está olhando para o coração que está se arrependendo. Jesus está olhando para o coração que tem a necessidade da presença dele. Jesus está olhando para um coração que precisa dele. O povo está preso no passado de Zaqueu, mas Jesus está olhando para Zaqueu, para o coração de Zaqueu, arrependido, com as portas abertas, escancaradas, pedindo a presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é esse coração de Zaqueu, desejoso pela presença dele, que vai fazer com que Jesus entre, com que Jesus declare que precisa entrar naquela casa, que precisa entrar naquela vida, que precisa trazer transformação para aquela vida. Aleluia, glória a Deus. O nosso passado, por mais tenebroso que tenha sido, não impede a visita de Jesus nas nossas vidas, a partir do momento que há um arrependimento, que há um desejo de mudança, que há um desejo de transformação. Aleluia. Tem muita gente se julgando por causa do seu passado. Tem muita gente se julgando indigna por causa do meu passado. Não, o seu passado não impede o agir de Deus quando você já se arrependeu dele.
O seu passado não impede o agir de Deus quando você já se arrependeu dele. Jesus quer entrar na casa, amém? E o arrependimento abre a porta. Jesus quer entrar na casa e é o arrependimento que abre as portas para Jesus entrar. E quando ele entra com um propósito. Ele não vai entrar só por entrar, não. Ele entra com propósito. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 8. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E diz mais, ele continua: e se extorqui alguém, ou se defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso é fruto de quê? De alguém que está arrependido dos erros que vinha cometendo. Zaqueu não era nenhum santo. Se ele declara isso, é porque é isso que acontecia. Se ele declara isso, é porque é isso que ele vivia no seu passado. Mas esse passado, ele não vai impedir a visita de Jesus, porque havia um coração arrependido, disposto a abandonar o passado. Havia um coração arrependido. E esse arrependimento, é esse arrependimento que atrai a Cristo. Glória a Deus. Quando Zaqueu fala, eu resolvo, ele está dizendo: olha, eu tomo a decisão. Ele está certo, ele está firme naquilo que ele está decidindo fazer. A decisão de Zaqueu não é algo só momentâneo, é só por causa da emoção de ter Jesus ali. Não, é algo firme, é algo concreto, algo que ele já estava decidido a fazer. O arrependimento é isso. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é quando eu decido que não faço mais. Arrependimento é quando eu decido que vou mudar. E é isso que está acontecendo agora com Zaqueu. Ele está disposto, ele está verdadeiramente decidido pela mudança, decidido pela transformação. Zaqueu não está só emocionado, não. Zaqueu está mudando de vida, está mudando de rota, está mudando de destino. Aleluia, glória a Deus. E a visita de Jesus, ela provoca isso na nossa vida. Ela provoca o arrependimento verdadeiro, a decisão de mudar. Se Jesus está na casa, precisa ter mudança. Quem tem Jesus na vida não vive de emoção, vive de decisões. De dizer: eu resolvi abandonar o vício, eu resolvi abandonar o pecado, eu resolvi seguir por uma nova estrada, eu resolvi trilhar um novo caminho. É uma decisão. Glória a Deus. E a decisão de Zaqueu não é influenciada por ninguém, é ele que decidiu. É ele que, quando Jesus entra na casa, ele diz: olha, hoje, Jesus, eu decido fazer isso. Hoje eu resolvo fazer isso. Quando Jesus chega, a mudança acontece. Quando Jesus chega, a mudança é visível na atitude, na postura de Zaqueu. Glória a Deus. Amém ou não amém? Aleluia. E o versículo 9, Jesus vai dizer para aquele povo que estava murmurando, para aquela multidão que estava ali murmurando porque Jesus estava entrando na casa de um pecador. Ele vai dizer no versículo 9: hoje a salvação veio a essa casa. Hoje veio a salvação a esta. Quem é a salvação? É o próprio Jesus. A salvação está na sala de Zaqueu. A salvação está na casa de Zaqueu.
o arrependimento, a decisão de Zaqueu, de mudança, de transformação, trouxe salvação para a sua casa. Quando a Bíblia fala casa, não está falando da estrutura física. Quando Jesus fala a salvação veio a essa casa, não está se referindo ao prédio onde Zaqueu morava, mas ele está falando da vida íntima ali de Zaqueu naquela casa, da sua família, dos seus. Quando a presença de Jesus chega na vida de uma pessoa, o objetivo de Jesus nunca é só aquela pessoa. O objetivo de Jesus não é salvar só Zaqueu, mas é salvar a casa de Zaqueu. Amém? Jesus não te salvou apenas com o objetivo de salvar apenas você, mas Ele quer alcançar também a sua casa. E Ele vai alcançar a sua casa. Ele vai alcançar a sua casa. Quando você vai lá e vê o carcereiro lá da prisão, Paulo declara algo sobre a casa, sobre a família daquele carcereiro. Quando você vê Zaqueu, Jesus está dizendo: olha, salvação veio a esta casa. Casa inclui todo mundo que mora ali, amém? A salvação é para todos, amém? É para você e também para a sua casa, a sua família. Você é a semente que Deus plantou. Você é a luz que Ele acendeu no meio da sua casa. Talvez diz: pastor, lá em casa só eu. Não se preocupa não. Continua brilhando lá. Continua refletindo a luz de Cristo lá. Deixa o resto com Jesus, amém? Só seja luz. Só seja sal na sua casa. E deixa o resto com Jesus. Porque de salvação quem entende é quem? É Ele. Salvação é um departamento dele. Apenas faça a sua parte de ser luz, de ser sal, de brilhar para a sua família, amém ou não amém? Glória a Deus. Então, se Jesus entrou na sua vida, não se preocupa não. Reflita a luz dele. Seja a luz, seja um representante dele. Seja alguém que de fato as pessoas olhem e percebam a mudança que você teve na sua vida, a transformação que você teve na sua vida. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes a gente fica preocupado. Porque fulano não veio ainda, porque o pai, a mãe, o irmão, o primo, o tio. Não se preocupa não, continua sendo luz. Continua refletindo a luz de Cristo na sua casa. Porque o resto Jesus cuida, amém? Glória a Deus. Continua brilhando, dando bom testemunho. Continue sendo um crente na sua casa. Continue sendo um homem, uma mulher de Deus na sua casa. Porque a obra de salvação quem faz? A palavra diz que é o Espírito que convence o homem. E você é uma luz do Espírito Santo dentro da sua casa, para a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele vai alcançar a sua casa inteira. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero terminar com essa. Versículo 10. A palavra diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse versículo revela o propósito de Jesus na casa de Zaqueu. Esse versículo revela o propósito: buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu é alguém que se havia perdido. Eu era alguém que se havia, você era alguém que se havia perdido.
Mas Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquela multidão não entendeu por que Jesus entrou na casa de um perdido. Justamente porque estava perdido. A Bíblia diz que quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de salvação é quem está perdido. A palavra não vai dizer que alguém daquela multidão foi salvo. Porque aqueles que estavam murmurando, eles achavam que não estavam perdidos. Mas Zaqueu sabia que estava perdido e que precisava do Salvador. E Jesus sabia que havia uma necessidade. Na casa de Zaqueu havia um coração buscando por ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus nunca foi condenar. Ele veio para resgatar. A missão de Cristo não é condenar. Jesus não veio para condenar o homem. Jesus veio para resgatar, para salvar o homem. Jesus não estava ali para apontar os defeitos de Zaqueu. Ele não estava ali para apontar os pecados de Zaqueu. Ele não estava ali para julgar quem era Zaqueu. Ele estava ali para salvar Zaqueu. Porque se fosse para julgar, nós estaríamos sendo julgados. Porque nenhum de nós éramos melhores do que Zaqueu. Pastor, mas eu não roubava ninguém. O pecado de Zaqueu era apenas diferente do nosso, mas também é pecado. O seu pecado era apenas diferente do pecado de Zaqueu, mas também era pecado. E estávamos condenados, estávamos perdidos, e Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é essa: buscar. Buscar falar de alguém que saiu de onde estava e vai em busca de alguém que está perdido. Jesus, ele está saindo da posição, como diz Romanos, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez com que Jesus viesse para nos buscar, para nos salvar. Salvar aqui no contexto é trazer liberdade, é libertar por completo. Quando a salvação de Deus, a salvação de Cristo vai à casa de Zaqueu, é para livrar Zaqueu, é para salvar Zaqueu por completo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Jesus não visita só por visitar. Ele visita para trazer salvação. Ele visita para buscar e para salvar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está te visitando hoje. Não é só por visitar. É para trazer salvação. Toda vez que ele visita um pecador, é para resgatar. É porque ele sabe, está perdido e precisa de salvação. Está perdido e convém que eu vá lá. Está perdido e convém que eu passe na casa dele. E está perdido e convém que eu salve a casa dele. Você me compreendeu? Diga amém. Aleluia. Quando Jesus visita alguém, ele leva sempre com ele salvação. Amém ou não amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Se você entendeu essa palavra, se você compreendeu, eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite. Aleluia. E você que está aqui hoje, que talvez diz: pastor, eu estou há tanto tempo frequentando, eu estou há tanto tempo, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Jesus está te visitando hoje, querido, para te dar essa certeza. Ele não veio para te curar, ele não veio só para te prosperar. O principal objetivo dele é te salvar. O principal objetivo de Jesus na casa de Zaqueu não foi curar Zaqueu, não foi dar uma lição em Zaqueu,
Mas o principal objetivo de Jesus na casa de Zaqueu foi salvar a Zaqueu. E às vezes nós estamos preocupados e achando que Jesus está vindo só para curar, só para libertar. Não. O principal objetivo, o propósito de Jesus é nos salvar. É nos salvar. E eu preciso ter essa certeza no meu coração. Porque eu era perdido, mas Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem que carregar a certeza no seu coração de que Ele te buscou, de que Ele te resgatou. E você antes era perdido, mas agora você é salvo. Antes você era condenado, mas agora você é salvo em Cristo Jesus. Carregue essa certeza no seu coração. Você é salvo. Ele veio buscar e te salvar. Em nome de Jesus de Nazaré, com seus olhos fechados, abra o teu coração nessa noite, adore o Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Adora Ele. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, te adoramos. Aleluia, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Adora Ele nessa noite, em nome de Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. É bom, Jesus, obrigado, Senhor. E tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Infinito ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso tocá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Aleluia, Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos porque assim como Zaqueu, nós também éramos perdidos. E o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos encontrou, Pai. O Senhor deu a sua vida por nós, por amor, Pai, por nos amar, para nos achar e para nos salvar, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós louvamos a Ti nesta noite, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor tem entrado em nossa casa,
O Senhor tem trazido salvação para as nossas casas, para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez livres no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Louvado seja o teu santo nome, adorado seja o Senhor, meu Pai. Nós o louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos nessa noite, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia alcançou as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te damos glórias nesta noite, em nome de Jesus. Se você crer nele, no amor dele, na salvação dele, aplauda e glorifique o nome dele nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Receba Jesus na sua casa, tenha desejo pela presença dele na sua vida todos os dias, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ele não quer entrar apenas para te visitar, Ele quer se repousar na sua casa, Ele quer fazer morada na sua casa, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Domingo, 8h30 da manhã, nós temos a reunião do Bom Dia Espírito Santo, momento de busca pela presença do Espírito Santo. E à noite, 7h30 da noite, nós temos a reunião da Sagrada Família, em nome do Senhor Jesus, amém? E às 6h30 temos os guerreiros da oração, aleluia. Então, domingo, 6h30 da tarde, guerreiros da oração aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos encerrar nessa noite. Levanta a sua mão direita para o céu, diga: Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estar em sua casa, em tua presença, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o